Eu quando viro um espírito. Tá, essa porra era pra ser um resumo, só que ficou tão grande que virou um dissecano. Então, que se for. Mana ko to. Kasama? Kuroneko é um filme de terror, entre aspas, de 1968 do diretor Kaneto Shindo, entre aspas porque logo vocês entenderão. Como isso é um resumo, vou tentar ser o mais simples possível. Porém, com esse filme acho que vou ter que fazer algumas inserções. Essa porra deixou de ser um resumo a partir do momento que passou de 7 páginas. Kuroneko ou Yaba no Naka no Kuroneko, ou só o Gato Preto, é uma história sobre fantasmas, ou mais que isso, além do que isso. É um filme sobre samurais, vinganças, opressão, culpa, amor e sim, espíritos, aonde o sobrenatural é o intermediário entre uma das piores experiências humanas, a guerra e a violência. E o melhor de tudo isso, um filme carregado de maneirismos do cinema asiático da época, um tom onírico e um pé bem fundo no folclore japonês. E se a coisa não poderia ser melhor que isso, ele junta elementos do cinema com peças teatrais japonesas. O teatro no é uma forma clássica de teatro japonês bem antigo até, que combina canto, dança, pantomima e poesia, usando máscaras e figurinos ricos para explorar temas universais como vida, morte, sonhos e o sobrenatural, com movimentos lentos e poéticos, sendo uma arte simbólica e ritualística de grande sofisticação. É uma das artes performáticas e mais importantes do Japão, influenciada por contos lendários. Uma das coisas que provavelmente vocês já viram são as famosas máscaras, as faces expressivas usadas nessas performances, nessas histórias. Ok, eu sei, passou mal segundos e eu nem disse qual que é a lore de Kuroneko, qual a sinopse do filme. Por que falar de máscaras? Por que falar de teatro japonês, algo onírico? É simples, esse filme é um filme de época, e eu sei que filmes assim mais antigos não são tão atrativos para as pessoas. Talvez um certo pé atrás, um preconceito, então eu expliquei algumas coisas para vocês entenderem qual é a do diretor. E se eu pudesse resumir de uma forma boa, imagina um conto daqueles com uma mensagem por trás, questões, com algo oculto, uma fábula. Agora adicione a isso um terror, um horror fantasioso, que mistura elementos folclóricos, folclore japonês, que é muito interessante por si só, e agora adicione um teor dramático, algo teatral, mas ainda assim horripilante, e que caso você não saia com medo, não saia devastado, sairá encantado. Bom, a sinopse é a seguinte: no período Sengoku, uma mulher e sua filha são e assassinadas por soldados durante um tempo de guerra civil. Depois disso, uma série de samurais que retornam da guerra por aquela área são encontrados misteriosamente mortos com as gargantas rasgadas. Cuidado com as mulheres assombradas que se escondem nas florestas de bambu como gatos pretos desejando o sangue dos samurais. Kuroneko. Antes de continuar, gostaria de agradecer o apoio e vender o meu peixe. O West Reviews agora tem membros, então se você quiser e principalmente puder ajudar o caminhar disso tudo, tem mais informações na aba Seja Membros. É claro que, além de vários benefícios, a ideia é que tudo seja feito com amor e carinho, com cuidado e dedicação. Planejo melhorias. Uma das ideias para vocês terem noção é que cada emoji fosse feito por mim. A ideia era ótima, mas a execução nem tanto. Sou péssimo em fazer emojis, mas não é o meu primeiro contato com algo artístico. Então prometo reformular essa ideia e ajustar isso. Por enquanto, imaginem elas mais como figurinhas colecionáveis do que emojis. Acompanhe o processo de criação, participe de enquetes para decidir temas de próximos vídeos, tenha acesso antecipado a vídeos lançados, entre várias outras coisas. Eu também criei um LivePix, então se você quiser me mandar alguma mensagem, um recado, pedir algum filme ou por algum motivo só querer me enviar dinheiro, tá na mão. E saiba que sendo membro ou não, você é importante para que isso aconteça. Muito obrigado. O filme abre com um cenário lindo, uma pequena casa cercada por plantações e um riacho. Lá no fundo de dentro de uma enorme floresta de bambu, um grupo de samurais vem de longe. Eles chegam até o riacho sedentos por um pouco d'água. É quando somos apresentados a duas mulheres, uma mãe
e uma filha, Yone e Shige. O filme não enrola muito. Os samurais invadem sua casa, destroem tudo e levam elas junto com essa onda de violência, no caso, suas vidas. O cenário pacífico que abria o filme se torna marcado por tragédia. As mulheres são violentadas, mortas e têm seu lar queimado. O fogo consome cada parte daquele lugar até não restar nada. Apenas seus corpos queimados e algo um tanto curioso, talvez peculiar. Um gato preto. Tá, tem duas coisas que eu gostaria de destacar nesse começo. Ele começa sem diálogo algum, sem trilha alguma. Você é guiado pela história, pelo que está em cena e principalmente pelos rostos, olhares dos personagens. É como uma imagem que não precisa de um texto que escancare o que está em tela. Você olha e entende, e aquela sinopse recoa na sua cabeça e te deixa aflito porque você sabe o que vem logo em seguida. O filme não é expositivo com violência sexual. Acho que já cheguei a comentar aqui sobre esse tipo de abordagem em filmes, mas não lembro se consegui transparecer certinho o que eu queria dizer. Eu não acho que filmes não deveriam explorar esse tipo de narrativa. Condeno aqueles que tornam ele, o tema, algo que deixa de ter um sentido coeso para a história e vira fetiche, que aqui não é o caso. Bom, aqui a gente vê pelos rostos dos samurais o que tá rolando. Eles assistem toda a cena como se fosse algo do dia a dia, enquanto comem o que saquearam na casa. Eles cercam elas como se fossem animais em bando. A cena é rápida, mas faz você entender o que rolou ali, sem precisar mostrar coisa alguma. E assim como vieram, eles retornam pra floresta. O cenário é o mesmo, mas a sensação é outra. Logo em seguida, o fogo, e depois o curioso gato preto, que caminha entre os corpos, Mia tentando entender o que aconteceu ali, e ele vendo que elas estão mortas, se deita em cima do corpo da Yone. E assim, o filme começa um tempo depois desse acontecimento, agora a partir do ponto que não sabemos mais nada da história dele. No Rashomon Gate, ou Rashomon Gate, o portão de Rashomon. Desculpa pelas pronúncias que terão no vídeo, eu tô bem longe de saber falar japonês, mas vou ser leigo e tentar falar mesmo assim. O portão de Rashomon foi um dos grandes portões que marcavam entradas, limites que demarcavam regiões. No caso dele, o sul. Ele foi um portão monumental que serviu como a entrada principal do sul da antiga capital imperial do Japão, Kyoto, durante o período Heian, dos anos 794 a 1192. Curiosidade dentro da curiosidade. Kyoto se chamava Heian-kyo, mas com o passar do tempo o pessoal começou a se referir à capital por um nome mais curto, Kyoto. O que pegou e ficou assim. O portão era grande, tinha 32 metros de largura e 7 metros, quase 8 de altura, porém com o passar do tempo ele caiu em ruínas. Agora resta só o que o referencie, história, registros e pedaços. O legal é que tem alicerces em Kyoto que marcam onde o portão se encontrava. Tá, mas de novo, por que você tá falando de um grande portão, Japão Imperial, Rashomon? Como eu sempre digo aqui, confie em mim que no final vai fazer sentido. Ou quase sempre. Rashomon não é só um portão. Além de um monumento, como dito, ele é um cenário para várias obras japonesas. Em específico, ele é o título de uma obra de 1915, um conto, que depois veio a se tornar um filme em 1950, sendo uma adaptação de Akira Kurosawa. No filme de 1950 é levantada uma grande questão, pois existe uma dificuldade de concluir algo, de se concluir uma verdade definitiva diante o mistério da trama. Um filme que não tem uma verdade clara porque a história é contada por diferentes pessoas, perspectivas. Na história, 3 homens durante uma tempestade se acomodam no portão Rashomon, um lenhador, um camponês e um monge. Lá eles começam a fofocar, lembrar sobre um terrível crime que ocorreu em uma floresta, onde um samurai foi assassinado e sua esposa foi violada em sua frente por um bandido. E é aí que começa a grande questão do filme. Isso aí pode sim ser verdade. Ou não. A história então segue a partir de 4 testemunhas, o bandido, a mulher, o samurai através de uma médium e o lenhador. Mas aí que tá, nada bate. Cada relato contradiz os outros e coloca quem narra sobre uma luz mais favorável diante do ocorrido, para deixar quem tá contando mais certinho, mais honrado, deixando sem uma resposta clara sobre o que realmente aconteceu. A única verdade é que o samurai está morto, todo o resto é incerto. São narrativas totalmente divergentes. Por exemplo, o bandido diz que lutou um duelo justo, a mulher diz que foi ela que matou o samurai morto, através da médium, diz que fez um seppuku, morrendo com honra. E na versão do lenhador, o cara só acha o corpo, mas é aí que tá a sacada.
Todos estão mentindo no depoimento não do que aconteceu, mas como aconteceu, de certa forma para manter honra e integridade, para criar, manter uma imagem, estabelecer uma narrativa digna. Rashomon, por conta disso, virou um termo narrativo, efeito Rashomon, que descreve um mesmo acontecimento contado por pessoas diferentes, com versões que se contradizem, revelando que cada relato é influenciado por interesses, emoções e pontos de vistas próprios, sem uma verdade única ou totalmente confiável, mostrando que não há uma verdade absoluta, mas sim perspectivas individuais influenciadas por experiências, desejos e vieses. Um exemplo não tão merda. Alguém te liga e diz: acabei de brigar, deixei o fudido todo arregaçado, aquele bosta. Dias depois, alguém te conta que a pessoa da ligação apanhou feio em uma briga, mas que ela foi suja e deu uma facada quando viu que tava perdendo. No mesmo dia, você encontra a pessoa que brigou com a pessoa da ligação e ela está de fato toda arregaçada, porém sem corte algum. Não teve faca. Entendam que os dois apanharam, mas as perspectivas mudam de acordo com quem conta e aumenta de acordo com interesses. Agora guardem isso e vamos prosseguir que vocês entenderão o que eu quero contar. Voltando, o filme mostra pra gente um samurai meio bêbado, quase caindo, sonolento em cima de um cavalo atravessando pelo portão Rashomon, em uma noite que parece ser eterna. Isso vai ser algo bem característico do filme. Quando é noite, é um breu. Os personagens se perdem nele, principalmente os samurais. Ao longo da travessia, coisas estranhas vão acontecendo sem que ele note. Um vulto branco passa pelo portão, pula por ele e o gato. Aquele gato. Caminhando mais um pouco, ele dá de frente com uma mulher. Ela tem um pano levantado sobre sua cabeça, veste trajes tradicionais da época e tem características bem marcantes que referenciam de forma não só teatral, mas cultural de forma expressiva, vestimentas femininas e conceitos de espíritos da época. Um detalhe marcante são as sobrancelhas desenhadas, se chama Hikimayu, uma moda popular entre a aristocracia. Era uma prática de beleza, adivinha em qual época? Durante o período Heian, as sobrancelhas naturais eram removidas, raspadas, depiladas e novas, grossas em formatos de mancha, eram pintadas no alto da testa, usando um pó de carvão. Curiosidade dentro da curiosidade, também era comum combinar com o Rugaru, aqueles dentes pretos pintados. Para alguns isso pode ser estranho, mas é outra cultura e isso é interessante. Eu acho bonito contextos diferentes. Não vou me aprofundar nesses contextos, mas no meu vídeo de Impert, vocês conseguem ver mais desses traços culturais aí. O interessante aqui é que sempre que aparecer uma mulher que não seja as que vivem entre os bambuzais, elas terão aparências mais comuns. O filme reforça pelo visual que elas, os espíritos, são coisas de outro mundo, uma aparência bela, mas fantasmagórica. Bom, o cara vê a mulher e lança: quem é você? Cê é louco, mó esquisito. Aí ele diz que ela poderia ser um espírito que tá ali perambulando pela noite. Aí ela já rebate: não sou não, sou nada. Aí ela diz que estava hospedada na mansão de um tal Fujiwara e que estava lá a serviços, e que ela estava ali parada porque estava com medo, um cagaço da floresta que tinha ali na frente. Ela até diz que está se tremendo toda. O cara ri da cara dela e fala que a capital tá em completa desordem atualmente porque tá cheio de bandidos e ladrões. Aí ela implora pra ele acompanhar ela até o outro lado do bambuzal. Aí o cara pergunta pra ela e se ele, naquele caso, fosse um bandido. É quando ela diz que ele jamais poderia ser um formoso samurai como ele, jamais poderia ser um. Fala até que ele provavelmente seria um dos vassalos do ilustre guerreiro Raiko. Quem é esse? Não sei também. A mulher pede mais uma vez pra ele acompanhar ela e aí ele aceita. Ele até faz um cu doce falando que vai sim, que ele tá fora do caminho dele, que ele tá atrasado, mas vai fazer isso por ela. Vocês sabem bem o que ele quer, né? Ele é um safado, ele quer buceta. E se vocês notaram algo, vocês já têm uma ideia onde isso vai parar, mas isso não envolve que ela é um espírito. Isso é óbvio. Por hora, prosseguimos. Mano, o cara é tão fodido que ele deixa a mulher lá com a perna bamba de medo andar a pé. Enquanto ele, o samurai, sei lá o que, anda de cavalo. Tudo bem que ela é um espírito e pá, mas cadê a honra de homem espadachim? O cara já vai ficando meio em dúvida de que tem algo estranho. Porque a mulher anda muito rápido, ela nem parece aquela que estava com medo. E quanto mais ele olha pra ela, mais estranho fica. Ela está toda coberta, escondida, andando por aí escondendo seu rosto, como se fosse um segredo que não pode ser descoberto, como um vulto, uma dama de branco. E isso é o que chama a atenção dele. Ele não percebe, ele não está acompanhando ela. Ele está sendo levado.
もしどうかなさいましたか？ Quanto mais ele olha, ele tenta entender e nem mesmo percebe que já caiu. Quando o cara vê, ele já tá escutando uns miados. おや猫だな。 Meu Deus, eu achei que eu tava falando todo esse tempo e não tava gravando. Eu fiquei com o cu na mão. Porra! Uma cena que mostra essa passagem de que talvez ele já foi abduzido é uma cena bem rápida que ela pula por cima de uma poça de água. E aqui tem duas coisas. A forma que ela se movimenta é leve, como se já não fosse humana. Mas a que eu acredito é que a poça é uma passagem entre mundos, e isso vai ser melhor estabelecido. Eles chegam em frente aonde ela mora, e se você notar é um portão que leva para um lugar cheio de neblina. ありがとうございました。 Que cara burro, é óbvio que ele tá indo pra Silent Hill. Mas tá tudo bem, Silent Hill não se passa no Japão. Pera, que porra! A mulher então se vira e agradece. Ele então fala que ela parece morar em um lugar muito recluso e afastado e que parece calmo. Então ela diz que ele poderia entrar, mas elas não teriam nada a oferecer. でもお立ち寄りくだされば嬉しゅう存じます。 Mas seria bem-vindo, que ali só morava ela e a mãe dela. Então o cara aceita porque sim. どうぞ。 Dentro da casa, o cara começa a sentir uns arrepios frios pelo corpo, mas a mulher diz que é assim mesmo, que deveria ser um frio por ser um lugar quase vazio, já que usavam só pra visitas. Mas agora, com ele ali, ele esquentaria o lugar. Certeza que ele tá achando que é outra coisa, o cara vai passar desse plano pra outro. Nesse momento que ele entra pela casa, a gente já tem a figura do gato ali com ele. Ele carrega o título, mas ele é ainda mais algo que anda pela trama. Ele está em todos os lugares. O cara fala mais algumas coisas de guerra, mas foda-se, ninguém quer saber também. Ele é bastante soberbo e arrogante. E isso vai ficar mais evidente, não só nele, com ele em específico. E pá, é lá no fundo que vemos uma figura de uma mulher, também vestindo um kimono, caminhando de forma plena, carregando uma bandeja com saquê. Essa cena é bem foda, porque quando ela aparece, você sente o ar mudando, como se algo ainda mais etéreo tivesse em cena, algo ainda mais além do humano, incompreensível, mas elegante. Até mesmo você sente um certo tom de maturidade, como se fosse algo mais sábio. Ela caminha calmamente e quando chega, é revelado sendo a mãe. 娘が大層お世話になりまして、ありがとう存じます。 Eu sei que tô fazendo muitas pausas, mas lidem com isso. O vídeo é meu. O filme tem muito a se reparar. Quando é mostrado o rosto dela, a câmera corta bem rápido, sem dar chance que a gente repare tanto. Mas logo somos respondidos por uma frase do samurai, onde ele diz de forma meio confusa sobre sentir que já conhecia seus rostos de algum outro lugar, como se já tivessem se conhecido. そなたたちどこかで会ったような気がするな。 E é aqui aquela parada que eu comentei, que se você já sacou algo, tu tinha pego o caminho do filme. Ele é o mesmo cara lá do começo que começou aquele mutim, aquela onda de violência na casa delas. O filme esconde a forma nova delas inicialmente para criar a atmosfera de olharmos para elas com dúvida, como se já tivéssemos visto aqueles rostos e agora estamos tentando assimilar com algo que já vimos. A mãe e a filha. Quando ele fala isso de ter quase certeza de já ter visto elas, a mulher casca o bico, nem parece aquela figura silenciosa. あんなこと。 E fala que aquilo é engraçado, uma loucura, uma besteira. 確かに会ったような気がするのだが、思い出せんな。 Bom, elas vão começar a embebedar o cara, e no meio disso, a mãe pergunta qual a idade do cara. Ele fica sem entender e ela diz que é porque tem um filho, e eles podem ter a mesma idade. あなた様と Então ele diz que tem 22 anos. Tá bom, filha, ninguém quer saber do seu marido. E se o marido dela for o filho da mãe dela? Meu Deus, ela é casada com o irmão. Não, já vocês entendem. E outra, esse cara não tem 22 anos nem fudendo. O cara quase debutando em Chaves. Ele tá que nem aquele pessoal falando que tem carinha de 17, mas tem 31. O cara aí pergunta pra mulher aonde o filho dela tá, se tá na guerra, servindo ou o quê. Aí ela diz que na guerra, mas isso já faz 3 anos. Ela não sabe por quem ele está lutando, mas teve que ir enquanto terminava o plantio da primavera. Aí ele pergunta se elas plantavam e elas dizem que sim. Durante os períodos de guerra precisavam plantar por conta própria pra não morrer de fome. この乱世では飢えをしのぐために自分で種をまくようでございます。 E que ele foi levado enquanto plantavam. Uns soldados invadiram o campo e levaram ele deixando só a enxada pra trás. O cara ri e diz que não tem pelo que se preocupar, que agora provavelmente ele é um mega samurai.
それならば案じるに及ばぬ。 Então, o cara aí, o Madruguinha, seu Zé de 22 anos, infla o peito pra falar que o cara tá na boa, venceu na vida, é um magnífico samurai em alguma região. Tá farmando aura pelo Japão feudal. Aí ela pergunta pra ele aonde seria essa terra. E ele fala que talvez no extremo norte, em Ezo, ou talvez no sul, em Tsukushi, mas que ela não deveria se preocupar. Isso é claro depois dele dizer que toda a terra estava destruída pela guerra. Mas que sua ausência significa que ele anda ocupado e que retornará pra casa com sucesso, pois nas palavras dele ou de uma certa ideologia, ele tem sorte por ter sido levado pra guerra. Hoje, o mundo é dos samurais. Então você percebe que sim, o filme usa contextos históricos reais, nomes como Fujiwara e Haiku são reais, pessoas reais, que deixa isso tudo mais evidente para o público é toda a referência que o Kaneko faz usando o Japão antigo nos mínimos detalhes. Ele sabe da história e mostra e critica ela com o contexto do Rashomon que eu contei. Percebam aqui que o que movimentou a trama, o que movimenta e vai movimentá-la é o Rashomon da figura honrada de um samurai. Como eu disse no meu vídeo de Possible Michigan, toda a obra tem uma mensagem por trás, intenções como criador. E aqui não é diferente. Kaneko Shindo critica diretamente a guerra e a visão honrada dela. Isso é quando ele fala que agora a nobreza quase não tem poder de luta, que os samurais estão espalhados por aí, em que em algum momento o imperador terá que responder a seu mestre Haiku. Antigamente ele era um agricultor, nas montanhas de Kawaki, mas que a guerra propiciou a ascensão para o que ele era hoje. Ele distorce e cria uma narrativa digna. Isso não é dignidade. A mulher mais velha evapora, o cara aí, o pinguço, o tiozão de 22 anos, tá tão bêbado que nem percebe a mão de gato da mulher na frente dele. Quer dizer, ele percebe, mas tá tão bêbado que ignora por mais um gole. Ou às vezes ele gosta. E foi só a menina dizer que ele poderia se sentir em casa que nosso jovenzinho de 22 anos já chega puxando ela pra dar uns pegas. Ela, que não é boba nem nada, não porque ela quer dar uns pegas nele, quer dizer, ela quer sim dar uns pegas nele, sai por aí correndo fingindo que não quer nada com ele. Ele é seduzido, toma um charminho da Ari e morre. Aliás, toda essa construção é muito pica, porque ao longo da cena a mulher mais velha performa uma dança enquanto a outra mulher mata o cara, ao som de tambores, igual no Teatro No mesmo, que reforça esse cenário mais onírico do lugar. A montagem também acaba por construir cenas que elevam esse nível de sonhos, miragens, tipo umas sobreposições com bambu, muito legais, mas que deixa claro detalhes que podem passar despercebidos. Quando é mostrado o cara já morto, ele está em uma pilha de destroços em algum outro lugar largado na floresta. Esse espaço da casa não é um lugar real de fato. Lá é tudo um sonho, um delírio, uma armadilha criado por elas, para que eles sejam mortos. E quem são elas? Ou melhor colocando, o que são elas? Logo eu respondo. Seguindo, vamos ter uma sequência de cenas onde elas atraem e matam mais homens, todos eles aqueles que fizeram mal a elas. Cada um vai morrendo, os corpos vão sendo deixados em vários lugares espalhados por aí, como qualquer coisa. Um deles até descobre no meio do trajeto a situação e tenta atacar, revidar, mas também morre. Como tem um monte de samurai morrendo, todo mundo fica com o cu na mão. Então um velho vira pro tal Haiku lá e fala: "Aí seu bosta, você é o líder dos samurais. Você vai ficar aí sentado vendo eles morrendo ou vai fazer algo? Tem uns espíritos aí, hein? Favor retornar." O bagulho tá tão sinistro pro lado deles que o medo deles é que o fantasma aí invada o palácio imperial e mate o imperador. Sim, eles já cogitam que seja um espírito porque é o Japão, né? Tem um monte de gente sumindo e aparecendo em bambuzal, é um yokai, certeza. Aí o Haiku vira pra um samurai lá e fala: "O cara lá tá com medo, ele me disse isso, que não consegue nem dormir de noite, tá sofrendo, o bichinho. Bora matar esse espírito." Então ele dá um discurso sobre como ele é um representante que marcha, desbrava a coisa e por isso as coisas caem sobre ele, os deveres. Enquanto o pessoal lá em cima fica na farra. E adivinha o que ele faz? Manda os seus samurais resolverem o problema. Ele vira pra eles e começa a convocar nomes pra enfrentarem o tal espírito. Que detalhe, agora para os seus samurais ele diz que deve ser apenas um animal, um gatuno. Acontece que todo o nome que ele chama está do outro lado do Japão lutando. Então ele diz que sabia que eles estavam ocupados, só queria ter certeza se alguém não iria se voluntariar. E é quando o filme corta e vamos lá ao extremo norte do Japão.
em Ezo. Então, vemos dois homens brigando em um lamaçal, um lugar cheio de lama, até que o maior e mais barbudo que carrega uma clava fica preso entre a lama, e o mais sujinho aproveita para atravessá-lo com sua espada. Assim ele arranca sua cabeça e parte a cavalo até o Raiko. Quando chega lá, ele conta a lore, porque o bigodinho duvida que ele tenha matado o tal Tsunehiko, o barbudo. Então o cara aí todo acabado fala que os inimigos atraíram eles pra lama, pros juncos, e foi morte e morte, morreu todo mundo, sobrou ele e o Tsunehiko. E ele fez o cara se identificar, mas ele não tinha nome de batalha. Aí ele se lembrou de um samurai chamado Gintoki Sakata, e decidiu se chamar Gintoki. Só que é tipo igual a Soif. Fulana de tal, Daenerys Targaryen Starborn, Jon Snow. Então ele diz, porra, eu nasci em um bosque, então meu nome é Gintoki do Bosque. Aí ele conta a história de como matou o Kaba e simplesmente todo mundo aplaude, se emociona, chora e o Raiko fala, eu quero você do meu lado, você vai ser meu quinto samurai. E assim, o cara que não tinha nada na vida ganha um banho, título, roupa, cavalo e vira outra pessoa. E vemos ele partindo para algum lugar, atravessando a floresta de bambu, e se você prestou atenção no que eu disse, o carinha, nosso menino de apenas 22 anos lá, disse que o filho da mulher poderia estar em Ezo, e nós abrimos essa parte em Ezo, e adivinha para onde ele volta? Sim, para casa que foi queimada. Ele é o filho daquela mulher, do espírito. Então podemos concluir que o espírito é sim Yone e Shige? Talvez. A gente, sim, mas esse protagonista burro não. Mas West, se elas são respectivamente Yone e Shige, se sabemos desde o começo que elas são a tal mãe e filha, por que você passou o vídeo todo chamando elas de mulheres? Porque eu estava seguindo a narrativa. Elas não dizem quem são, você apenas deduz e fica naquela sensação de esperar algum tipo de explicação sobre o que elas são agora. Seriam elas mesmas ou algo disfarçado delas? E é bem mais do que isso. Mas por hora, vamos voltar para o resumo. Bom, o Gintoki do bosque Hachi chega até um velho chamado Jinbei e pergunta o que aconteceu com a casa dele. E o velho diz que tudo aconteceu no último verão, onde Kyoto pegou fogo por 3 dias e 3 noites. Conquistadores e conquistados colocaram fogo em tudo. A guerra lança chamas sobre tudo. Aí o Jinbei explica que quando tudo começou a ficar complicado, o pessoal da região fugiu para as montanhas. Mas quando retornaram, encontraram a casa dele naquele estado. Eles não sabem o que aconteceu e nem quem fez aquilo. Mas que eles não sabiam se a mãe e a esposa dele morreram no fogo. Ou se escaparam. Se são sua mãe e esposa, temos duas hipóteses aqui. O cara é casado com a própria irmã, ou elas, as mulheres na floresta de bambu, não são quem dizem ser. Talvez um espírito que roubou suas aparências. Não sei. Temos uma rápida cena do Gintoki gritando aos ventos pela mãe e esposa e depois indo até o Raiko. Lá, o Raiko diz pra ele que agora ele é alguém renomado, que até os mendigos comentam sobre ele, que as mulheres o cobiçam. E ele fala que agora pra ele provar ainda mais o seu valor, ele terá que matar o monstro que está rasgando as gargantas de seus samurais. Ele diz que o nome dele tá na reta, por isso ele não deve falhar. E que caso consiga exterminar o monstro, o cara vai dar pra ele qualquer mulher que ele queira. Então ele aceita. E é quando a noite cai que ele vai para o Portão Sul, o Rajomon. E aqui temos o primeiro encontro depois de muito tempo do Hachi com sua talvez esposa e irmã. Só que é aí que as coisas ficam estranhas. A mulher agora se esconde por completo. Ela o reconhece, mas se esconde debaixo do véu. Tanto que é o Gintoki que fica perguntando pra ela se ela tá com medo do bosque. Ele que diz que irá acompanhar ela até o outro lado. E ela apenas concorda. Sem mostrar pra ele o rosto ou implorar por ajuda, quase como se não quisesse estar naquela posição. Quando eles chegam até a entrada da casa, ela agradece de costas, mas não convida pra entrar. Então o Gintoki pede pra descansar um pouco. Ele basicamente se autoconvida e pede um lugar pra descansar. E ela fica relutante, mas aceita. Um detalhe curioso é que por um momento ele brevemente vê o rosto dela e toma um susto, talvez vendo uma similaridade entre ela e sua esposa.
O diferencial é que aqui ele é recebido pela mulher mais velha, possivelmente sua mãe, Yoni. E é assim que ele se senta com as duas mulheres, a primeira coisa que ele faz é perguntar se por alguma razão elas não se chamam Yoni e Shige, onde elas abruptamente juntas levantam a cabeça de forma um tanto relutante e perdidas e respondem que não, apenas balançando a cabeça levemente. Tá. Aqui não vou dar mais voltas e adiantar uma coisa. Elas de fato são a mãe e a esposa do Hashi, Yoni e Shige. Ela não é irmã dele, mas elas vivem ali como mãe e filha. Mas por alguma razão elas não podem se identificar, falar quem são. E que motivos são esses? Já falo sobre isso. Voltando pra cena deles ali juntos, o Hachi, eu não sei até agora como se pronunciar o nome desse porra, então eu vou falar do jeito que eu quiser. O Hashi se desculpa pela pergunta direta, mas fala que elas são muito parecidas, embora vistam roupas diferentes. A Yoni pergunta o que aconteceu com elas, e ele conta tudo o que já sabemos. Ele foi forçado a ir pra guerra 3 anos atrás e lutar contra os bárbaros. Então ele diz que durante a guerra o que o manteve vivo era sua vontade de retornar para sua mãe e esposa. Agora no seu retorno, ele descobriu o lugar que ele morava em cinzas. É quando a Yoni diz que agora que ele retornou está feito, com triunfo, ele está bem. あなたがお二人に会いたいと思って夜も昼も戦で戦われたように定めし母子もお嫁子も E que provavelmente, assim como ele esperava por elas, a sua mãe e sua esposa o aguardavam dia e noite. Essa cena é tão boa porque você já sabe que elas são de fato quem ele busca, e porque a Yoni responde como se fossem os pensamentos da mãe do Hashi, que é ela mesma. Ela fala o que gostaria de dizer para ele indiretamente. Ambas as duas estão comovidas, com lágrimas nos olhos. Elas querem dizer quem são, querem abraçá-lo, querem estar perto, mas por alguma razão devem estar longe. Você nota pela cena o desespero de ter alguém que você ama longe por muito tempo na sua frente e não poder fazer nada, nem ao menos talvez olhar para ele. Elas sofrem por algo, o desejo de estar muito próximo e o dever de estar longe. É quando Hashi começa a perguntar sobre elas, mas agora com uma certa desconfiança. Quando elas perguntam o que aconteceu com sua mãe e esposa, ele vai falar sobre a casa dele. E é quando ele percebe que sua casa não é tão longe dali onde elas moram. Então ele pergunta há quanto tempo elas moram ali. E elas dizem que mais ou menos uns 3 anos. Ele percebe que isso bate com a data exata de quando ele partiu e pergunta o porquê delas morarem em um lugar tão isolado. Então ele diz para elas que se elas, por morarem ali tão próximas, não sabem o que aconteceu com sua mãe e esposa, ao menos de algo. E é respondido por um silêncio. Ou que talvez tivessem visto restos carbonizados. E novamente, um silêncio com feições tristes. Então o Gintoki saca sua espada enquanto grita perguntando quem elas realmente eram, para revelarem suas verdadeiras imagens, as chamando de fantasmas de Rashomon. O curioso dessa cena, que fecha aquilo que eu disse lá no começo sobre o lugar que elas vivem ser além do nosso plano, é que enquanto ele rasga o ar em busca de respostas com sua espada, é revelado que ele está em escombros queimados, revelando estar em sua própria casa. Bom, no outro dia ele retorna até o portão de Rashomon e procura pelas mulheres, mas sem respostas. Então ele atravessa a floresta e invade a casa dentro do plano espiritual, aparentemente que se constrói durante a noite com névoas. Lá na casa ele diz que veio para vê-las, não para matá-las, porém nada acontece. Ele retorna persistente no próximo dia e grita por elas no portão de Rashomon. Mas nada. Em paralelo a isso, vemos pela primeira vez um diálogo entre os espíritos das mulheres, onde elas choram, caídas ao chão em lamento, destruídas por dentro. Então entendemos um pouco sobre o que aconteceu com elas, o porquê não podem dizer quem são para o Hashi. Basicamente elas fizeram o juramento de matar samurais e beber o sangue deles, aonde rogaram os espíritos do céu e da terra para que permitissem elas de fazerem aquilo. E é quando elas dizem, se ao menos ele não fosse um samurai... Ou seja, agora sendo um samurai, ele está ligado ao juramento delas. Essa é a sina delas, e essa também é a dele, já que agora ele deve matar os espíritos que vivem na floresta de bambu. A cena é muito foda, porque os elementos do teatro mesmo, com jogo de luz e sombras, e é quase como recitado a conversa, como algo além da cena ali. Muito bom. A cena é cheia de dor e tristeza. A Yoni diz para Shige que ela deveria aguentar a dor, resistir ao desejo.
e ficar satisfeita em contemplá-lo à distância. Triste é que a Ione sente tanta dor quanto, e mesmo encarando a situação com consciência, ela ainda sofre. Em meio a choros, elas escutam ele novamente chegando, e enquanto a Shige corre para encontrá-lo, a Ione segura ela firme a impedindo. Mas algo inesperado acontece. Em outro dia em que ele procura por ela lá no portão de Rashomon, ela aparece para ele. Assim, eles voltam para casa dela e ele é recebido por ambas as duas. Então ele diz que não perguntará mais nada sobre quem elas são. E a razão por qual ele está ali é porque elas se parecem com sua mãe e esposa. あなた方が何者であるか、それはもう遠前。あなたが母にそっくりだし、あなたは私の嫁にそっくりなのだ。それだけでいい。それだけでいいのです。 E isso pra ele é o suficiente. Ele está feliz em vê-las. Ele sentiu muita falta delas. Então a Ione responde que elas também desejavam vê-lo e que o amanhecer demorará. E diz pra ele ficar à vontade. E sai. Tá, o cara tá tão triste, tá tão fodido que ele não liga se elas são espíritos ou não sejam de fato mãe e esposa. 会いたかったぞ。 Ele se sente satisfeito em usar delas para preencher algo que lhe falta. Bem filho da puta, porque em teoria ele não tem confirmação alguma de que elas são elas de fato. Então o cara tá substituindo e foda-se. Se bem que é compreensível também. Na verdade não é nada compreensível. Imagina que você morre e o seu namorado, a sua namorada, te substitui por um demônio que é literalmente você. Só que ele não sabe que é você. E às vezes nem é. Ele só... Ele só quis mesmo. E não tem justificativo. O cara só quis comer espírito. Então o Hashi fica sozinho com a Shige e de longe a Ione observa com extrema dor. E o cara é tão burro que ele escuta um gato miando e pergunta se era dela. Então ela diz que é um gato abandonado que vive ali. E ele fala algo como: nossa, eu lembrei que antes de ir pra guerra a gente adotou um gato. Todas as coisas estão escancaradas pra ele e o cara simplesmente decide ignorar, dando uma aceleradinha no enredo para podermos ir para o final. Essa sequência aqui vai ser basicamente o Hachi metendo. Não tô zoando, o cara não perdoa nem espírito. Vamos ter mais elementos de teatro no envolvendo a Ione, onde ela dança em tristeza, enquanto progressivamente a Shige espera pelo retorno do Hachi todos os dias. Durante 7 dias, eles se encontram para fazer coisas saborosas e viver um romance. E tem umas paradas aqui. O Hashi cita sobre o corpo dela ser igual ao da esposa, sobre ela ser igual, e bate na tecla que seja ela. Não porque pra ele é, mas porque são idênticas. O cara tá apaixonado de novo, só não sabe que é pela mesma mulher. Tem até uma cena que ele diz que quer devorar ela, mastigar ela, consumir ela. E enquanto ele vive no bem bom, a mãe dele ainda continua dançando em eterna tristeza. Temos uma rápida cena onde ele encontra o Raikou e o Raikou diz: tu passou vários dias naquela floresta, nem fudendo que tu não matou o espírito. Fudendo e muito. O quê? Então o cara passa 7 dias no paraíso. A Shige amando ele loucamente, ele amando de volta, mas tem uma parada. Lembra dos juramentos, promessas que elas fizeram? Tudo tem um preço. Quando ele chega agora, ela não espera por ele. Ela não está lá. Então ele entra dentro da casa e ele vê a Ione. E o jeito que ele fala, sério cara, ele basicamente caga na figura da própria mãe. Tudo bem que ele tem uma esposa, mas ele parece muito mais substituir a esposa no sentido carnal, não porque ele sente de fato uma falta dela, ele sente falta dos braços de uma mulher. Se ele se importasse tanto com a falta de ambas as duas, não seria só sexo que ele buscaria durante 7 noites. O cara queria esbagaçar mesmo. E é aqui que vamos ter um diálogo que vai incluir tudo o que buscamos. Quem são elas, o que são elas. A Ione diz que a Shige não está mais ali. Foi permitido que ela pudesse passar 7 dias com ele e pudesse fazer coisas saborosas com ele. Então ela pede para ele contar os dias e concluir por ele mesmo. A Ione chora e cai ao chão. Você não sabe exatamente qual a sua dor agora, porque são várias. Mas aqui ela lamenta porque a Shige reduziu a vida dela em 7 dias, para que pudesse assegurar o amor dela por ele. E isso é muito bonito. Se o cara não fosse uma ameba, então ele enfurecido pontua que elas não são humanas, não faz sentido ela ter uma vida.
Então é quando o cara pergunta só agora se elas eram fantasmas ou não, que sendo um espírito não seriam os poderes que possibilitavam elas de terem uma forma humana, como pode um ser com tamanhos poderes perecer com a morte. A Yone, sofrendo cada vez mais, diz que ela, comprometida por conta do juramento, não pode dizer quem são, mas no final ela diz mesmo assim, não exatamente. Então ela revela que elas juraram ao deus do mal, o deus daqueles que retornam do submundo para vingar os erros do passado. Elas juraram pela vingança, beber sangue, e assim foi permitido a elas tomar a forma humana. Porém a Shige quebrou a promessa, pelo bem do amor entre ela e o Hashi. Então é quando ele agora, para Yone, afirma que ela é sua mãe. Porém ela não pode responder, apenas chora e recua. Ele vai fazendo várias afirmações, mas ela não pode responder. Ela recua a cada afirmativa. Ele tem as respostas, elas estão claras, mas agora ela está presa a um juramento. Ela quase cede, mas reafirma o juramento e diz que não pode dizer como se tornaram aquilo. Então ele pergunta que tipo de juramento elas fizeram, qual promessa fizeram. Então ela diz, beber o sangue de samurais. E ela vai falando, você é um samurai. E ao invés dela te matar, ela entregou seu corpo para você. E que por conta disso, ela mergulhou de cabeça no inferno. Mas ela foi de bom grado, pois te amava. Então o cara, percebendo tudo só agora, desaba. E tipo, o cara tá todo fudido. O cara tá todo fudido e a mulher continua falando que ao invés dela beber o sangue de odiosos samurais, ela escolheu amar ele e ser punida no inferno. Certeza que ela tá fazendo isso por ele ter ficado macetando a esposa e não ter falado com ela um dia sequer. E vocês acreditam que o cara fica mais boca abrida só porque a mulher chamou os samurais de samurais odiosos? O cara tem que se fuder mesmo. Brincadeira essa parte, eu consigo entender os dois lados. O filme é uma crítica escancarada a como a guerra transforma as pessoas, muda elas e deixa um rastro de violência. É coeso pensar que todos sofrem. Todos. O Hashi sofreu ao ser tirado do seu lar e forçado a lutar em uma guerra. E as mulheres sofreram ao serem resumidas a nada. São vários pesos. Minha indignação é o quão cego ele se torna. Parece que quanto mais distante de uma racionalidade devastada pela guerra, mais raso ele fica, buscando suprir necessidades em qualquer coisa. Ele não liga para o mínimo, busca por respostas imediatas para sua dor, mesmo que acabe sendo um arrombado. E eu não vou dizer que dá para compreender e defender as mulheres. Até porque isso tá mais que óbvio, elas estão certas. Elas estão se vingando de homens que usam da falsa honra para cometer crimes. Se isso não é válido, eu não sei o que é. Ok, antes de continuar, preciso fechar algo. O que elas são exatamente? Então, eu cheguei à conclusão que são uma mistura de coisas, mas que no final tudo tem seu devido sentido. Nas crenças tradicionais e na literatura japonesa, temos o nome Onryo, que significa espírito vingativo. Eles são um tipo de fantasma, Yurei, que se acredita ser capaz de causar dano ao mundo dos vivos, ferindo ou matando pessoas, até mesmo causando desastres naturais para se vingar e reparar os erros que recebeu enquanto vivo, toda a dor que lhe causaram. Os Onryo são frequentemente retratados como mulheres injustiçadas, enfurecidas pelo que aconteceu durante a vida e que buscam vingança na morte. Esses tipos de fantasmas parecem extremamente vingativos, representam vingança, raiva reprimida e injustiça. Não são monstros do mal só porque foda-se. Quer dizer, alguns. Então isso já faz algum sentido. Kuroneko significa gato preto, e que é uma grande figura presente no filme. Os gatos têm uma grande simbologia dentro do folclore japonês. O gato do filme em questão é baseado em bakenekos e nekomatas, que são criaturas do folclore japonês. De forma breve, são gatos que vivem por muitos anos, que passam por certas situações e se tornam seres sobrenaturais com habilidades fantasmagóricas, ilusão e psíquicas. E afins. Curiosidade foda dentro da curiosidade. Nekomata significa gato bifurcado, gato com cauda dupla. E se você conhece Pokémon, tem um certo monstrinho que é um gato que apresenta habilidades psíquicas e que tem a cauda dividida em duas. Simplesmente a melhor evolution.
Bom, então de certa forma tudo é influenciado por contos, folclore, mitos, e isso é o que torna o filme muito maneiro. O Bakeneko Nekomata Zonryo são yokais, que em tradução livre são espíritos. Pode em certas situações ser utilizados para se referir a demônios ou monstros japoneses, e existem várias variedades de yokais. Acho que esse é o ponto alto do filme. Ele tem uma forte influência com a cultura japonesa e usa da cinematografia para reforçar esses elementos sobrenaturais. O uso da fumaça para criar uma atmosfera fantasmagórica, as neblinas, a transição de um mundo real a um mundo onírico quase perdido, as vestimentas, o figurino, a direção criativa e de arte é muito bala. E todas essas coisas é reforçada aos trejeitos, como dito lá no início, do teatro no. As construções de cenas têm forte influência do teatro kabuki também. Minha coisa favorita, minha personagem favorita é Yone. A forma como ela é construída me pega demais. Gosto que o filme mostra na medida que ela está entre algo humano, algo que já foi humano e agora algo novo. Um gato, uma mulher gato. No começo do filme a gente tem alguns elementos onde vemos seu cabelo mexer como uma cauda de gato, vemos ela beber água comum, e isso pode ser bobo, mas eu gosto. O gato que aparece ao longo do filme, por exemplo, ele sempre acaba sendo uma contraparte dela, como se ela estivesse sempre observando e se comportando como ele. E as cenas com dança são muito legais. Gosto de tudo que tem uma referência por trás, inclusive a atriz que faz a Yone, Nobuko Otawa, aparece em outros filmes do diretor. Eles foram casados e o meu primeiro contato com o diretor e com ela foi em Kanawa, que tem essas mesmas premissas de espíritos vingativos. Enfim, a Yone é a personagem que carrega a carga misteriosa, sobrenatural e dramática do filme. Eu queria mais sobre ela e ainda bem que esse final é totalmente um duelo entre as questões dela como mãe e sua nova, entre aspas, vida, que tem deveres, o que dá um peso pra ela e sustenta sua presença. E mais pra frente vamos ter mais cenas que mostram esse lado místico dela. Voltando, depois de ter falado mais que a boca, a gente volta com o Gintoki já tomando uma pisa do Raiko. O Gintoki fala que descobriu a verdadeira identidade do monstro, e o Raiko diz então que era pra ele já ter matado, mas que vai relevar. Então ele pergunta quem ele é, e ele responde dizendo que é um espírito vingativo que foi brutalmente assassinado por um samurai. E que agora abomina samurais e bebe seu sangue. O Raiko fala que ele é um tolo por acreditar nas palavras de um espírito, pois samurais lutam para que os nobres e os camponeses possam viver livres sem preocupações. Como alguém poderia odiá-los? Então Hashi rebate, dizendo que os nobres podem se beneficiar, mas os agricultores são obrigados a fugir e muitas vezes morrem de fome. O Raiko contra-responde, dizendo que isso acontece com os fracos. Os fracos sempre passam fome. Eles, os samurais, arriscam a vida para lutar. Aquilo exigia coragem, e era por isso que todos os respeitavam. Ele ainda diz que aquilo era um caso particular dele, porque ele era um estúpido filho de agricultor, mas agora era Gintoki do bosque, grande bosta. E pergunta pra ele quem se preocupa com os camponeses, ou ao menos os considera humanos. As mulheres o idolatravam apenas por ser um samurai. Por que um fantasma ousaria odiá-los? São samurais exemplos de honra, e ele pontua que não permitirá que fantasma algum os faça de tolos. E aí ele diz, se tu é samurai brabo mesmo, destrói essa porra aí. O Gintoki então diz que um já se foi, revelando que eram dois. Nisso, o Raiko pergunta como e quer provas e explicações. Vemos então o Hashi quase desabar enquanto diz que ele simplesmente desapareceu e não tinha nada que ele pudesse fazer. Aqui percebemos que ele se arrepende e sente pelos seus atos. O Raiko então diz que agora, se falta só um, ele deveria finalizá-lo. O Gintoki implora para que ele convoque outro, e é respondido pelo Raiko, dizendo que se ele deixasse escapar, mataria ele. Com minha honra enquanto samurai, eu matarei você. E aqui, indo para o final, eu concluo outra coisa lá do começo. Ashomon.
Shindo usa Kuroneko para desmontar a ideia romantizada dos samurais e da guerra, honra falsa. Os soldados que deveriam representar honra e ordem aparecem como agentes de violência, abusando de pessoas enquanto se escondem atrás do dever e da hierarquia. Lá no começo, os homens mortos pelas mulheres são aqueles mesmos que violentaram elas e queimaram seu lar, e depois todos se comportam como se fossem dignos de seu título, um título falso que dá força para aquele que não tem honra alguma. Eles propagam uma ideia da guerra que não é verdadeira. Eles escondem seus erros e meias verdades. Rashomon. A guerra não surge como algo nobre, mas como uma engrenagem que desumaniza tanto vítimas quanto agressores, enquanto o governo feudal permanece distante, validando essa brutalidade. A verdade sobre a violência muda conforme quem narra. Rashomon. Para o poder, tudo é dever e ordem, para quem sofre é trauma e injustiça. Aos personagens, cada um discursa para preservar a própria honra. Os samurais falam em dever e obediência para transformar violência em algo justo, respeitável, legítimo. Rashomon. O Gintoki se agarra ao código de honra para não encarar que faz parte da mesma engrenagem brutal, do mesmo ciclo. Rashomon não se busca a verdade, mas uma versão aceitável de si mesmo. A honra vira uma narrativa defensiva, usado para esconder culpa, medo e ações. O filme mostra que essas versões conflitantes servem para diluir a culpa e manter o sistema funcionando, restando aos oprimidos apenas a memória, o ressentimento e os fantasmas. E é óbvio que eu não estou demonizando os samurais, eu estou mostrando aqui, no caso, eu não, né, o Kaneko, que até mesmo a pessoa que se tem um título honrado tem seus defeitos. Nosso protagonista, por exemplo, é alguém cheio deles. Os espíritos estão aqui para punir aqueles que se escondem em narrativas Rashomons para amenizar sua culpa violenta. E isso é incrível, é do caralho. Bom, voltando para o filme, a Yone tá passando a lambida em geral, tá matando um monte de gente. A sensação, inclusive, é que ela mata mais rápido e em grande escala do que quando ela estava com a Shige. Ela impõe seu juramento e leva isso a sério, ao ponto que mais desespero cresce na capital. Muito foda, tá? Inclusive nessas cenas, ela sempre aparece se esgueirando e observando tudo, às vezes até no meio de tudo sem ter sua presença notada. Quase que invisível. O Gintoki se reencontra mais uma vez com sua mãe e aqui é estabelecido a questão final do filme. Ela está matando desenfreadamente. E ele perdeu sua honra, ele será morto. Ele deve destruir ela ou vai ser morto. E ela tem sua dívida, porém ela diz que está ali para vê-lo mais uma vez. Ele questiona o porquê ela não partiu, não descansou, e ela diz que só queria vê-lo mais uma vez, e assim acompanhar a Shige ao inferno. Então percebemos que ela pretende quebrar o juramento por ele, para mantê-lo vivo. Ele até diz se ela tá satisfeita em vê-lo agora, em tom de ameaça. Ela pede então que ele vá com ela até sua casa e recite um sutra para ela. Assim ela partirá em paz. E que lendo para ela, seu ódio será tirado dela. Assim, irá sem dor. Sutra é basicamente um texto sagrado, é conhecido em crenças dessa parte do mundo, como o budismo. Inclusive, o filme tem várias passagens do budismo. Muito pica, tá? Indo para casa, ele decide acompanhá-la, mas quando eles passam pela mesma poça lá do começo, ela pede para ele tomar cuidado com a poça. E é quando ele olha pelo reflexo e enxerga sua atual verdadeira forma. Assim, andando mais um pouco, ele decide atacá-la para matá-la. Com um golpe certeiro, quase que ela não escapa, mas ela consegue recuar, e assim foge, deixando seu braço para trás. O Gintoki então leva esse braço pro Raiko e fala, tá aí, matei o bicho. Ele inicialmente duvida, mas diz que só tava dando uns palpites. Então ele conta de uma vez que ele foi mandado para matar um demônio no Monte Oi, mas que esse tipo de coisa não existe. Era um homem que estava atacando na região, mas matar um ladrão qualquer não era tão glorioso. Então ele disse que era um demônio. Aí ele vira pro Gintoki e diz,
que ele matou um gato demônio de 1000 anos do tamanho de uma vaca. Assim, ele precisaria de um ritual de purificação de 7 dias. Eles precisavam fazer disso um assunto da capital, fazer um espetáculo disso. Rashomon. Agora sim, de fato no final do filme, o Gintoki fica preso dentro do lugar que está rolando o ritual de purificação e basicamente ele deve ficar ali confinado, preso e não deve deixar ninguém entrar, só rezando, orando e purificando. E pá, é quando ele está ali que ele vai escutando miados, vozes da sua mãe pedindo que ele devolva o braço dela. Ah é, eu esqueci de dizer, mas o braço dela está dentro desse lugar com ele. Então ela fica pedindo pelo braço e pedindo para que ele deixe ela entrar. Ela não pode entrar nesse lugar considerado sagrado por conta de uma espada sagrada que o protege. Então ele fica puto, questiona se ela é um gato, um espírito ou o quê. Dizendo que sua mãe não se transformaria em um fantasma. Ele pede que se ela for sua mãe de verdade, apareça pra ele. E ela continua pedindo o braço. Então ele diz pra ela descansar. Ele cortou o braço dela acreditando que um espírito maligno tinha tomado sua forma para enganá-lo. E ela pede pra ele afastar a espada, para devolver o braço dela. O braço dela era a arma dela. Sem ele, ela não poderia beber o sangue de samurais. Aqui já fica claro que ela não vai mais deixar o seu posto, não irá descansar. Tanto que ele pergunta se é isso que ela deseja, ser um espírito vingativo para sempre. E ela lança um sim, por todo o ódio e hostilidade dos samurais. Enfim, o Gintoki fica lá, basicamente passa mó tempão, dias, e o Gintoki fica mega concentrado. É o último dia da purificação, até que ele escuta um barulho e pergunta quem está ali. E ele percebe que é uma mulher, então ele pergunta de novo quem era, e a mulher diz ser uma clarividente enviada pelo imperador para se assegurar que ele está seguro. Ela diz que o imperador está preocupado com ele e que por ser a última noite ele poderia ser atacado por espíritos malignos que desejariam interferir no ritual. Ela estava ali para selar os espíritos malévolos, para ele completar sem qualquer prejuízo a purificação. Então ele fala que é para ela avisar o imperador que ele é bom e faz 1v1 com o espírito fácil, faz até pentakill se possível. Aí ela diz que ele não entendia a situação, ele era noob. Se ele desobedecesse, tanto ele quanto o Raiko iriam sofrer as consequências. E vocês acham que ele acredita nisso? É claro que sim. Ele abre a porta e morre. Era mentira, ela de fato era uma clarividente sacerdotisa que foi ajudar ele. Era mentira. Maldito! Desgraçada! Cara, ele é tão tonto que ela chega, senta, fala qualquer bosta e fala pra ele levar o braço até ela pra ela averiguar mais de perto. O maluco não percebe que estaria afastando o braço da espada. E dito e feito, eles ficam pulando de um lado pro outro e ela pula fazendo um buraco no teto do templo e fugindo. Porra! Eu criei um trava-língua aqui. Nessa batalha final, ele chama ela de Yokai, chama ela de mãe e ela chora enquanto permanece com a boca presa no braço. Ele vai até a casa perdido enquanto tenta golpear tudo, mas ele parece estar em um estado de loucura mesmo, revendo os momentos que esteve na casa, enquanto ele roda por aí e grita pela mãe. E é revelado que ele está naqueles mesmos escombros da casa, totalmente delulu. Então ele cai e o filme mostra a neve caindo e cobrindo seu corpo. Ele está morto, ou louco, e exausto.
Acabou. O final é aberto. Na verdade, nem tão aberto. Não importa se ele está morto ou vivo. Se estiver morto, sua história acaba ali. Se estiver vivo, ou terá uma falsa honra, ou será morto, pois os assassinatos não pararão. A escolha da sua mãe foi definitiva. Ela continuará sendo e agindo como espírito vingativo. Não tem o que ser mostrado ou finalizado. Essa era a sina de cada um deles. Seus destinos já estavam traçados a partir do encontro final deles. A Shomon não busca uma verdade, busca diferentes visões de um acontecimento que já teve uma conclusão. Uma história violenta, samurais e o espírito de mulheres gatos. Minha conclusão é, o filme é muito bom, entendo quem acha ele arrastado, acho que é uma questão de costume ver filmes antigos, não acho legal também se achar intelectualmente superior por ver filmes antigos, e nem quem fala de quem vê. No final, assiste teus bagulho e fica quieto. O filme é bom, traz muitas coisas consigo, é recheado de conceitos culturais, e me venceu a partir do momento que trouxe uma narrativa de vingança onde espíritos de mulheres matariam homens que fazem o mal. Simplesmente perfeito. Pois foi além, entregou um horror fantasioso bem gostoso e uma trama dramática. Filmão. Minha review brevemente falada. Eu me juntaria à minha mãe, que agora é um espírito vingativo que se transforma em uma criatura gatuna para matar samurais do mal, imperadores e governadores que ferem a integridade humana. Pena que o protagonista não pensou nisso. Uma das horas mais bem gastas da minha vida. Kuroneko foi um grande banquete para um estilo de filme que eu gosto muito. Filmes orientais, asiáticos e japoneses que exploram o terror de uma forma fantasiosa, integrando elementos culturais. Eu já tinha visto outro do Kaneko, mas ele foi uma das primeiras experiências que tive com esse estilo de filme, que tem uma forma mais teatral, dramática, onde junta o cinema e o teatro nu. E isso é simplesmente incrível. Ou seja, Kuroneko veio e reforçou com mais uma experiência agradável o quão foda esse estilo é. Esse aqui me deu vontade de reassistir canal e ver muito mais do Sr. Shindo, completamente obcecado pela cinematografia. Nobuko Otawa, uma querida. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.